Você sabe o que é classe em programação? Não? Fica aí com a gente que eu vou estar te mostrando basicamente com uns exemplos práticos aí no dia a dia. Meu nome é Felipe, do canal Programador da Quebrada, e hoje a gente vai estar falando uma explicação simples, o que são classes, como que a gente pode utilizar elas dentro do sistema, os tipos ali que a gente pode estar criando e, enfim, diversos outros assuntos ali relacionados à classe. Você está aprendendo programação, tem curiosidade aí na área de tecnologia, se inscreve aí no canal que a gente sempre vai trazer esses vídeos aí para você estar ficando por dentro e aprendendo aí no passo a passo como que é feito as coisas dentro da área de programação. Basicamente eu vou começar dando um exemplo aqui, que as classes elas são como moldes. Esses moldes eles são utilizados para criar os objetos, né? A gente chama a linguagem de C Sharp, que é uma linguagem orientada a objetos. E as classes elas são os moldes, né, para a criação desses objetos. E como que funcionam os moldes? Aqui a gente tem, vamos chamar isso aqui de um molde de círculo. Então a gente poderia atribuir esse molde aqui chamado de círculo, né, como se fosse uma classe. Ele é utilizado uma tampinha, né, mas a gente está utilizando como molde para criar as coisas. Então eu vou precisar criar um círculo, né? Ele tem o formato de um círculo. Eu basicamente aqui vou estar prensando e criando um círculo com ele. A analogia fica bem básica. A gente tem a classe, que é o molde, e a gente tem um objeto criado a partir desse molde, né? Que aí esses sim são os objetos. Beleza? E aí com essa classe aqui, com esse molde, a gente consegue criar diversos objetos, né? Aqui se você olhar, a gente tem outro objeto criado pelo mesmo molde, né? Então a gente tem um único molde que a gente cria quantos objetos aqui for necessário para a gente estar utilizando. E na programação orientada a objetos não é diferente, né? A gente vai ter o nosso molde e a gente vai ter os nossos objetos que a gente utiliza. Quer ver como que isso funciona aqui no código? Bora aqui para a tela que a gente vai estar demonstrando aqui de uma forma prática aqui. Bora lá. Aqui eu tenho um gamezinho aqui que eu estou criando. A gente até faz as lives aí todos os dias aí na parte da noite demonstrando esse game. E eu vou estar precisando criar uma classe para a gente estar subindo o score de pontuação desse gamezinho, né? Então, basicamente a gente vai precisar criar uma classe aqui para a gente mostrar a pontuação ali e subir ela e fazer o nosso rankingzinho global. Como que eu faço a criação dessa classe? Basicamente aqui no projeto, eu clico com o direito e coloco em adicionar classe na pastinha que eu quero estar criando. Quando eu crio uma classe, ela vem por padrão dessa forma aqui, ó, nessa nomenclatura. Class, que é dizendo que é o padrão para a gente estar criando uma classe, essa é a palavra reservada, e na frente o nome dessa classe. Aqui eu fiz também a classe Score, que também funciona da mesma forma, né? A gente clica com o direito, põe em adicionar, vai aqui em Class, e a gente só define o nome dela. Eu coloquei o nome de Score. Vou estar definindo aqui, vou estar demonstrando. Essa classe Score, a gente vai estar implementando ela e utilizando nessa classe aqui o utilizador, né? São duas classes diferentes. E eu vou utilizar a primeira, que é a Score, que ela vai ser o nosso molde para a gente criar as coisas. Então, basicamente, a Score, quando a gente trabalha com Score, basicamente a gente tem que pensar tudo que a gente tem dentro ali, né? O score do game, no caso, é a pontuação do jogo. Então, quando a gente vai mandar uma pontuação ali do jogo para o servidor, para a gente salvar, a gente vai precisar pelo menos do nome ali da pessoa, né? Do usuário, a pontuação, né? O nome e a pontuação são os dados básicos ali. Claro que a gente tem outros dados e tudo mais, mas vamos trabalhar com os dados básicos. E aí, nesse caso, a gente pode trabalhar com esses dados chamando de propriedade. As propriedades são tudo que tem ali, são os atributos que tem ali dentro da classe, né? Eles fazem parte, são membros dentro dessa classe. Então, dentro dessa classe, a gente vai estar definindo aqui as propriedades. Antes de eu estar falando aqui sobre as propriedades, é importante a gente saber que as classes, você viu que a gente criou em dois arquivos diferentes, tanto o arquivo utilizador quanto o arquivo score,
eles estão em arquivos diferentes ali, né? E eles são classes diferentes. Para eu estar utilizando essa classe score aqui no utilizador, eu tenho que estar falando sobre como que eu vou acessar ela. Então, basicamente, como que eu faço essa construção para eu estar utilizando essa classe score como um objeto, né? Vamos lá. Por padrão, ela vem do tipo internal, né? Que a gente não consegue estar utilizando ela em outros lugares. Por exemplo, se eu vier aqui no utilizador, eu não consigo chamar uma classe direto aqui dentro da outra classe. O que eu tenho que fazer? Um método, né, para eu estar utilizando essa outra classe. Para quem não viu o videozinho aí de métodos, a gente tem um vídeo aí explicando o que são métodos ali e como está criando, tá? Mas basicamente aqui eu vou estar criando um método. Pode ser público ou privado, nesse caso aqui tanto faz, do tipo void. E vamos colocar método de exemplo. Esse daqui é o nome dele, tá? Agora sim a gente consegue estar fazendo a chamada da nossa classe score. Ela está aparecendo aqui. Basicamente, ela é uma classe internal. Então aqui por padrão, a nossa classe ela vem como internal. E esse internal a gente consegue estar utilizando somente dentro aqui desse assembly, né? Somente dentro desse projeto. Caso a gente tivesse um outro projeto aqui tentando utilizar essa classe aqui, nós não conseguiríamos, porque ela está declarada de um tipo padrão aqui como internal. Nesse caso, para a gente utilizar em outros projetos, a gente teria que colocar ela aqui como pública, né? Definir essa classe como pública, que aí ela fica com acesso público. Então isso significa que qualquer lugar ali que eu estiver referenciando aqui essa classe, né? Qualquer lugar que eu estiver tentando acessar ela, eu vou conseguir do projeto, não somente nesse assembly que é onde eu tenho. Então, basicamente aqui no utilizador, a gente vai conseguir estar utilizando porque ele está dentro do mesmo assembly. Porém, se ele tivesse em um projeto separadinho aqui, em um assembly separado, a gente não conseguiria estar utilizando essa classe score. Aqui, quando a gente faz a chamada dela, é interessante a gente falar que a gente sempre tem que fazer a instância dela, né? Utilizando o molde e criando o objeto. Esse objeto aqui para baixo a gente conseguiria estar trabalhando com ele, né? Então, se a gente voltar aqui para o score, eu defini aqui o nome e a pontuação. Esse nome e essa pontuação nada mais são do que as propriedades dessa classe score, né? Que a gente consegue estar utilizando para fazer determinado tipo de tratamento de dados. No caso, se fosse uma pontuação, a gente poderia colocar como float, né? Que aí é um número, como int, enfim. Mas como aqui são só a demonstração, vou deixar aqui como int, pontuação, né? Então isso não vai ter problema. Aqui basicamente, a partir do momento que a gente fez essa criação, e agora a gente definiu essas propriedades, a gente pode trabalhar de formas diferentes aqui com essa propriedade. Dessa maneira que está aqui, a gente pode falar que a propriedade, ela basicamente é um mecanismo ali para a gente fazer a leitura, né, e gravação do que a gente quer trabalhar com esses dados. Então, por padrão, essa daqui ela já vem com a leitura e a gravação ali. Essa forma de escrita ela vem com a leitura e com a gravação já aplicada por padrão. Esse daqui ele já é implementado automaticamente. E como que a gente consegue estar mudando essa implementação automaticamente? A gente pode também estar iniciando uma propriedade com um valor diferente, né? Definindo esse valor a partir de um igual aqui. Como a gente pode ver, aqui eu vou estar definindo um nome como nome padrão. Então vamos supor que quando a gente criou aquele objeto, a gente não quis mexer na propriedade. Basicamente ele vai atribuir esse nome aqui, essa parte aqui, como essa propriedade como um nome padrão. Mais embaixo a gente tem a pontuação. Vou estar dando um exemplo aqui de como que funciona o get e o set. Para quem não conhece, a gente pode também estar utilizando, são, digamos assim, como se fosse formas de acesso
a essa propriedade o get e o set. Que por padrão esse get set ele já vem setado aqui em cima quando a gente cria uma propriedade padrãozinha igual a gente tinha escrito aqui. Ele já estava funcionando dessa maneira. Só que para que serve esse get e set? A gente pode estar definindo como se fosse método, né? Como se fosse um método ali. O get ele funciona como toda vez que eu vou utilizar essa propriedade, como se ele retornasse um valor, né? Como se fosse um método que retorna um valor ali para aquela propriedade, que no caso é a propriedade pontuação. A gente precisaria estar trabalhando aqui também com um outro membro aqui, que seria um membro privado, para a gente estar demonstrando como que funcionaria a utilização do get e do set. E o set nada mais é do que a gravação desse dado. Então a gente consegue fazer tratativas. O set também funciona como um método, tá? Quando a gente chamar a pontuação aqui, a propriedade, se a gente fizer um trabalho aqui em cima do set, ele funciona como se fosse um método void. Ele grava ali, ele consegue atribuir valores ali em uma determinada propriedade, porém ele não vai te retornar nada. É diferente do get, que quando você utiliza o get, você consegue fazer até uma tratativa ali, mas ele sempre exige que você retorne um valor. Então, por padrão, o get e o set ele já vem habilitado e a escrita fica assim. Mas se a gente quiser trabalhar com eles, setando os valores ou fazendo até uma tratativa, a gente pode estar montando até um exemplinho aqui. Eu deixei aqui algo já pronto, falando como se a gente quisesse pegar a pontuação ali de um determinado mês. Então vamos supor que a gente tem os 12 meses aqui do ano e a gente quer gravar cada mês que a gente enviou a pontuação para o nosso servidor. E basicamente a gente precisa ter um membro aqui, né? A gente chama de membro do tipo private. Do tipo private aqui, que a gente pode colocar, por exemplo, o mês 1 como padrão. Deixa eu estar aumentando aqui, só para a gente estar dando uma olhada. Isso daqui é uma propriedade com tratativa de valores. Nada mais é do que a gente está encapsulando aqui uma regra e a gente não consegue mexer e colocar um valor que a gente quer além do que está definido aqui, ó. Então, se você olhar, lembra que eu falei aqui como se o método do get fosse um método que retorna um valor da propriedade, que é um método que ele sempre vai estar trabalhando com valores e retornando, e o set é como se fosse um método void. O método void é aquilo que não precisa retornar nada, ele simplesmente seta alguma coisa e ele não precisa retornar nada para a gente que está programando, né? Basicamente aqui eu estou fazendo essa criação de um if, né, onde eu defino que os meses, a gente sabe que tem 12 meses aí no ano. Então a gente faz uma validação. Se o valor for maior que 0 e se o valor for menor que 13. Então quando a gente utilizar essa propriedade aqui da outra classe, que no caso a gente vai fazer o teste aqui com o utilizador, que é a outra classezinha que a gente criou, a gente até consegue passar um valor maior do que ele está falando aqui. Só que ele não vai gravar. Ele já vai fazer esse break aqui, né? Ele já vai fazer essa tratativa aqui, né? Automaticamente, e ele não vai estar gravando o valor. E isso é muito interessante, porque a gente pode ter uma forma de você gravar valores tanto com um método aqui dentro dessa classe, né? Vamos supor que a gente tivesse um método void gravar valor, né? Gravar valor. E aqui é onde a gente faria a tratativa do mês da mesma forma, só que a gente passaria o mês aqui dentro, né? E essa tratativa ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Quando a gente tem uma tratativa dessa forma, basicamente a gente está falando que aquela propriedade, né, a gente está encapsulando que a gente não consegue colocar qualquer valor nessa propriedade, nesse membro mês. Então a gente tem um método aqui que a gente consegue tratar da mesma forma aqui quando a gente está utilizando o set e a forma do set, né? E o get basicamente ele só retorna
aquele valor toda vez que a gente precisar, né? Então, basicamente, é bem interessante aqui essa parte do get e do set das propriedades, tá? E falando um pouquinho mais abaixo aqui, a gente também pode falar de classes estáticas. Mas antes disso, vamos lá no utilizador e vamos pegar aqui, ó, o score que a gente tem. Vamos chamar ele e colocar o nome dele de... Vamos ver... A gente tem um mês, certo? A gente tem o nome que é público e a gente tem a pontuação. Então vamos pegar esses três valores aí e vamos setar. Como eu disse, o score, a gente pode passar aqui a pontuação. Ele pontuou 100. A gente pode passar o nome. Vou colocar Felipe. E a gente pode passar o mês. Vamos supor que o programador ali que está utilizando essa classe aqui, ele errou e colocou o mês 13. A saída desse mês aqui, na hora de gravar lá, ele não vai assumir como 13. Ele vai pegar aquele valor padrão, que é 1, porque ele sabe que tem a regra aqui que já define que os meses são de 1 até 12. Então ele tem que ser maior que 0 e menor que 13. Então se a gente colocar aqui o 13, por padrão, essa linha aqui vai gravar como 1. Então isso é muito interessante, aquela tratativa que a gente fez ali da propriedade. Então quando a gente tem uma classe que a gente precisa trabalhar com valores ali que vão ser limitados, que a gente já tem uma regra de negócio ali por trás, é muito importante a gente ter essa tratativa no set ou a gente encapsular totalmente o método. Porque se a gente deixar ele dessa forma aqui, ó, o método totalmente dessa forma, sem uma tratativa, simplesmente assim, quando um outro programador for utilizar, a gente pode passar um valor qualquer aqui e ele vai levar para frente. E como não tem aquela tratativa ali, ele vai gravar como 13. Certo? E aí isso pode gerar um problema. Claro que aqui é só um exemplo dos meses que a gente sabe que vai de 1 até 12. Então acho que fica bem bacana de entender essa parte do exemplo aqui dos meses. Voltando aqui ainda para a parte do score, quando a gente vai fazer a criação de uma classe, a gente percebeu que aqui tem o public, né, na classe. E os métodos aqui tem o private e esses outros publics. Se a gente tentar chamar esse cara aqui que está com underline aqui na frente, de lá do utilizador, será que a gente vai conseguir? Score, ponto, vou colocar um underline. Vocês percebem que ele não aparece? Justamente ele não aparece porque ele está com um acesso aqui private. Então o acesso dessa propriedade aqui, ela tá totalmente inacessível para quem está chamando ela. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos colocar tudo para private. Se a gente utilizar aqui todo private, vocês vão ver que a gente não vai conseguir estar trabalhando com ela aqui, ó. Ele já apontou o erro. Por quê? Porque o private não é para trabalhar de fora da classe score. Ele só consegue trabalhar lá dentro. E isso é muito interessante, porque a gente consegue encapsular justamente uma regra, né? E não mexer nas propriedades. Vamos supor que a gente quisesse trabalhar somente com propriedades aqui private, certo? E olha que bacana que dá pra gente fazer agora. Isso daqui a gente só consegue acessar daqui de dentro. Então vamos começar aqui com nomenclatura minúscula, porque eles são private, então dá pra gente deixar dessa forma. Você vê que eles estão todos inacessíveis, certo? Só que quando a gente cria uma classe também, a gente tem chamado um método especial ali que ele pode ser chamado de construtor, né? O construtor, basicamente, né? Quando a gente está falando de um construtor e esse método especial, ele é como se fosse, digamos assim, ele não vai retornar nada, a gente não vai trabalhar com esse método retornando nada, porém ele vai construir aquela classe
de uma forma, né, já vai iniciar com valores, com valores padrões ali que a gente definir. Então a gente pode definir aqui o nome de um construtor, o mesmo nome de uma classe, com o mesmo nome da classe. E, por exemplo, passando aqui alguns dados que a gente precisa. Por exemplo, o nome e a pontuação. Dessa forma, quando a gente for utilizar uma classe, a gente é obrigado a estar passando esses nomes aqui dentro. E dessa forma aqui, ó, se a gente abrir aqui a classe, dar um Ctrl espaço, um Ctrl ponto, a gente vai ver que ele... Opa, agora vai. A gente vai ver que ele está pedindo que passe os valores. Aqui a janela está um pouco pequena, mas a gente precisa no construtor estar definindo aqui, ó, os valores. E esse construtor, vamos colocar ele como público, para a gente conseguir acessar ele daqui de fora. Então esse construtor, basicamente, ele já vai pedir aqui para a gente o nome e a pontuação, que são os dados que a gente colocou aqui. Então, para ele estar construindo, a gente está exigindo que a classe score, quando ela for utilizada, a gente tem que passar um nome. Então vamos colocar o nome aqui. E a gente tem que passar a pontuação. Porque não faz sentido a gente ter uma classe score sem o nome que a gente vai gravar e sem a pontuação que a gente quer. Então, isso daqui a gente consegue fazer uma tratativa, né, dos valores aqui e tudo mais. Da mesma forma que a gente fez o método aqui, da mesma forma que a gente fez aquela propriedade, né, implementada com o set, tratando, a gente consegue fazer uma tratativa nos valores padrões aqui que estão entrando, que são o nome e a pontuação. Dessa forma fica muito mais objetivo ali a nossa classe, porque não adianta a gente ter uma classe que a gente não vai utilizar propriedades. Então a gente pode correr o risco de criar a classe aqui em cima e depois não passar os valores das propriedades, e quando a gente der um salvar nela ou qualquer coisa do tipo, ela não vai ter valor e ela dá um erro de uma exceção ali de valores nulos e tudo mais. Então dessa forma aqui, passando como construtor, a gente não corre esse risco. E detalhe, a gente também pode fazer um construtor vazio. Caso a gente queira, a gente pode criar uma classe com um construtor vazio, tá? E setar os dados por padrão, né, aqui dentro. Então a gente aqui no nome criamos um nome padrão. E aqui em pontuação a mesma coisa. Pontuação padrão é 0. Então quando a gente cria uma classe score, a ideia é a gente ter esse padrão aqui dentro, né? E toda vez que a gente utilizar, caso a gente não passe nenhuma propriedade aqui, lá no utilizador, né, na classe que a gente está utilizando, ele vai assumir no momento de salvar ou qualquer coisa do tipo. Vamos supor que tivéssemos um método aqui com o nome de salvar. Quando a gente desse o salvar, né, score.salvar, ele assumiria aqueles valores padrões. Por quê? Porque eu não passei nada, mas aqui eu tenho um valor padrão. Então significa que o programador ali que está mexendo na classe utilizador, ele não passou nada. Talvez por um erro, talvez porque não necessitava. Então o cara que criou a classe aqui, ele está protegendo essa classe para ela não ir para frente sem nenhum valor ali naquelas propriedades. E aí sabe o que é interessante? Se a gente chamar aqui um score, hoje, da forma que a gente deixou ali, a gente só vai conseguir salvar ela com os valores padrão. Por quê? Porque a gente deixou privado aquela parte aqui de cima. Quando a gente muda para público, aí acontece a mágica da gente conseguir chamar aqui, ó, o nome e colocar o nome que a gente deseja. Dessa forma, ele não teria o valor padrão no momento de salvar, tá?
Então isso daqui basicamente é o simples aí de uma criação de classe, tá? Então peço que vocês pratiquem bastante, tá? Essa parte de criação de classe, brinque bastante. E ainda falando nesse sentido, a gente tem os modificadores, né? A parte de modificação aqui dos métodos, né? Tanto dos métodos, tanto das propriedades. Não se resume somente em público e privado, tá? Acredito que a gente tem que dar uma listinha aqui que eu consigo estar demonstrando aqui alguns tipos de acesso de propriedade. Por exemplo, eu vou colocar aqui no score alguns tipos bem interessantes que são. Deixei até uma descriçãozinha aqui para a gente não se perder. Então a gente tem o tipo público, que ele vai acessar de qualquer lugar do projeto, que são o tipo que a gente acabou de utilizar. O tipo privado, que é o private, que ele vai acessar somente de dentro dessa mesma classe. Então no caso a score ela só vai utilizar esses métodos ali, essas propriedades, né, métodos, somente dentro da própria classe score. A gente tem a protected, que a gente não vai ver hoje, porque ela fala um pouquinho de herança. Então herança ainda não é o foco aqui, tá? A gente vai trabalhar com herança depois e tá demonstrando como funciona essa parte, mas só quando a gente herda uma classe, né? Basicamente a gente tem uma classe que vai herdar de uma classe base, então essa classe base aí vai conseguir passar alguns métodos ali, enfim. A gente não vai estar utilizando hoje. E tem a internal, que é por padrão ali quando a gente cria uma classe, que é aquilo que eu falei, que ela fica sempre dentro do mesmo assembly. Então, esses daqui são, acho que os mais utilizados aí, tá, galera? Tem outros ali, né? Tem protected internal, tem private protected, mas hoje os mais utilizados, acredito que são esses aqui, tá? Basicamente, a gente também tem um negocinho legal para falar, que é quando a gente fala de classe estática, tá? O que seria uma classe estática? Você viu que aqui a gente criou o objeto, né? Score aqui, ó, né? A gente pode chamar de objeto score. Isso aqui é o objeto e aqui a gente está utilizando, né? Fazendo utilização daquele objeto. E lembra que eu falei do molde que ele utiliza para criar várias classes? Aqui ó, a gente pode criar um objeto score 1, objeto score 2 e aqui a gente utilizar, né, as chamadas deles, tanto com o score 1, tanto com o objeto, tanto com o score 1, tanto com o score 2, em diversos objetos aqui dentro. Aqui falando de classe estática, como que funciona uma classe estática? Ela não precisa instanciar dessa forma aqui. Então, classe estática, a gente pode dizer que ela é muito utilizada quando a gente quer fazer algo que vai ser uma classe útil ali para o sistema. Então, uma tratativa de uma frase, alguma coisinha ali. Vamos fazer um exemplo bem simples, mas que a gente pode fazer uma tratativa de um nome, enfim, a gente chama essa classe de estática. E por que a gente fala útil? Primeiro, quando a gente cria uma classe estática aqui, ó, uma classe pública estática, a gente tem que definir tudo dentro dela como estático, tá? Então a gente vai ter aqui um nome aqui estático, a gente vai ter outras propriedades estáticas, a gente vai ter um construtor, né? Também ou não. Quando a gente não passa o construtor padrão é só daquela maneira que a gente fez ali, tá? Da primeira chamada, é somente assim. E basicamente, quando a gente tem os métodos, eles também têm que ser estáticos. Eles fazem parte dessa classe. Só que vamos colocar aqui score tratar nome, tá? Aí aqui dentro, vamos supor que a gente tem uma tratativa para colocar os nomes em maiúsculo, certo?
a gente tem o tratar nome. Quando eu vou chamar essa classe score aqui, novamente, lembra que a antiga forma a gente estava fazendo dessa forma aqui, ó, dando o nome do objeto, colocando um igual, new e atribuindo esse objeto, né, atribuindo essa classe a esse objeto, né, transformando aquele objeto daquela classe. Agora não. Agora quando a gente colocar só o ponto aqui, a gente já vai conseguir utilizar tudo que é daquela classe. Ela funciona de uma forma diferente. Então por isso que eu falei que ela pode ser utilizada como tratativas, como utilidade de um sistema como um todo. E basicamente a gente não tem aquela verbosidade toda de colocar o new, o igual ali, né? Porém, isso daqui ela cria um objeto na memória antes do sistema ali executar, né? Na hora que está iniciando. E ela só vai ser finalizada quando o sistema termina, tá? Então, basicamente, essa chamada aqui, ela vai iniciar quando o sistema executa pela primeira vez, tá? Quando todo esse sistema aqui que a gente criou, ele executar pela primeira vez, isso vai ser criado na memória, tá? Uma classe do tipo estática. E essa classe do tipo estática ela não vai morrer, tá? Ela vai ficar até o sistema, até o projeto ali pausar, né? Até o sistema finalizar. Então, basicamente, ela já cria um espaço na memória e fica alocada, diferente dessa daqui. Quando a gente termina de utilizar ela, né? O nosso objeto a gente terminou de utilizar, ele vai ser desalocado já da memória. Então a gente criou um objeto, ele saiu dali, ele morreu. A classe estática ela continua até o final do projeto, tá? Na memória. E outro ponto é que trabalhar com classe estática, ele fica mais voltado como se fosse uma programação de processos ali, né? E ela não fica como se fosse uma programação muito bem orientada ao objeto. Então, por isso que não é tão viável criar tudo estático, né? Não é recomendável criar tudo estático, por esses dois pontos aí, tá? Tanto da parte da memória, tanto da parte de orientação ao objeto ali, que você não consegue trabalhar com interfaces ali de formas das melhores práticas possíveis ali da linguagem, tá? Então, essas são as dicas aí de hoje. Esse daí é o videozinho que a gente está falando sobre classes. Espero que ficou bem claro. Caso tenha dúvidas aí, pode mandar. A gente também tem construtor ali que dá pra gente fazer sobrecarga, né? Enfim, tem algumas outras coisas ali que dá pra gente implementar em conjunto com isso, mas peço que vocês pratiquem aí, brinquem com isso. Cria sua classe, vai mexendo, vai criando método salvar, método de fazer uma coisa, método de mexer com string e tudo mais, que vai dar bom. Você sempre criando coisas e fazendo de forma prática, isso você vai memorizar e vai conseguir evoluir bastante, tá? Então, é isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e bora para os próximos vídeos. E tamo junto. Valeu, galera!